Convidado especial na entrevista do dia. 11 para as 11, já estamos de volta e mais um convidado especial nesta manhã de sábado aqui em nossa programação é o deputado estadual doutor Wilson Batista, que está aqui em nosso estúdio. Doutor Wilson, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paulo de Souza, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mulher. É uma satisfação estar aqui hoje e por uma causa muito nobre, e hoje nós vamos falar de um assunto que realmente é muito relevante, não só para o estado de Minas Gerais, mas para o Brasil, e eu tenho certeza que esse vai ser um dos grandes marcos hoje no enfrentamento ao câncer no Brasil, com a perspectiva de melhorar em muito os resultados hoje do enfrentamento ao câncer. Bom, esse projeto de lei 367/2015 é de autoria do deputado doutor Wilson Batista. A norma estabelece o prazo máximo de 30 dias para que a rede pública de saúde em todo o estado realize os exames complementares necessários para confirmar a hipótese diagnóstica de câncer. Além de ser uma lei estadual, está prestes a se tornar uma lei federal também, doutor. É isso mesmo? É isso mesmo. Olha, Paulo de Souza, eu vou trazer aqui algumas informações básicas que é importante para entender a relevância desse projeto. O câncer, ele ainda é a terceira causa de morte no Brasil. Ele só é à frente do câncer as doenças de causas externas, né? Homicídios, acidentes automobilísticos, mortes não naturais. E a segunda causa é as mortes cardiovasculares. E a terceira causa é a causa de morte, é o câncer. Então é uma incidência muito alta e tem uma mortalidade também muito alta no Brasil. E o câncer, para as pessoas entenderem, ele é dividido em 4 estágios. O estágio 1, estágio 2, 3 e 4. No estágio 1, a doença é localizada no local onde ela iniciou, por exemplo, a mama. Diagnosticou o tumor, está só na mama, por exemplo. Esse é o estágio 1. Estágio 2, ele já atingiu uma estação à frente, por exemplo, a axila. E o estágio 3, essa estação foi amplamente comprometida, e o estágio 4 já atingiu órgãos à distância, por exemplo, pulmão, cérebro. Chamada metástase, né, doutor? Chamadas metástases. Então, a possibilidade de cura do câncer é praticamente no estágio 1 e no estágio 2. No estágio 3, a possibilidade de cura é muito pequena. E no estágio 4, praticamente não tem cura. Então, o ideal da gente cuidar do câncer é no estágio 1 e 2. E no estágio 1 e 2, o paciente, na maioria das vezes, depende apenas de uma cirurgia e ele já fica curado. No estágio 3 e 4, 100% dos pacientes, quase todos eles, vão depender de tratamentos como quimio e radioterapia. 70% dos tumores malignos são diagnosticados em estágio 3 e 4, 70%. E apenas o diagnóstico, o rastreamento do câncer hoje não atinge a 30% da população. Isso é o quê, doutor? Cultura? Não, isso depende de 3 fatores. Sim. Cultura, às vezes informação. Segundo, acesso aos exames, que eu acho que aí sim depende das ações públicas, depende de políticas públicas que melhorem o acesso ao diagnóstico. E terceiro, a agressividade da doença. Então nós temos aí 2 passos a ser melhorado, que é o acesso aos exames e a informação. Em 2012, aí que iniciou a ideia desse projeto. Em 2012, foi sancionada uma lei federal, a Lei 2.732 de 2012, que ela obriga o Estado, os municípios, o poder público, a garantir o início do tratamento em 60 dias, a partir do diagnóstico confirmado. Ou seja, o paciente já está com a biópsia na mão, porque o que pode confirmar 100% o câncer é somente a biópsia. O paciente está diante da biópsia ali, ó, se você está com câncer, com a biópsia confirmada. Aí sim, a partir daí começa a contagem de tempo até 60 dias para iniciar o tratamento. Ora, você criar uma lei para obrigar que inicie um tratamento do câncer em até 60 dias, o paciente já com câncer aqui, uma doença temível, a pessoa não consegue dormir. Sim, com certeza. Então, a partir do diagnóstico, é poucas as pessoas que estavam começando o tratamento acima de 60 dias. Então, é uma lei exatamente para obrigar um paciente a começar um tratamento que, se ele já fez o diagnóstico na fase avançada, no estádio 3 e 4, ele não vai mais alcançar a cura, ele vai fazer tratamento paliativo. Aí entra os tratamentos paliativos, normalmente são
quimioterapia. E os tratamentos paliativos, no cômputo geral, acabam sendo gastos e não investimento em saúde pública propriamente dito. Gastos altíssimos e que já não vai mais alcançar a cura do paciente. Então, e o que? Se você vai começar um tratamento a partir do diagnóstico até 60 dias, esse paciente também já tem estudos demonstrando que ele está demorando quase 300 dias para chegar ao diagnóstico. Então, ele vai começar um tratamento, certamente, com a doença avançada. Porque todo mundo já sabe, já tem estudos demonstrando que a partir de 90 dias que o paciente começa a conviver com câncer, ele já entra no estágio 3 e 4, a partir de 90 dias. Ou seja, se o paciente já tem sintomas de câncer e está convivendo com esses sintomas por mais de 90 dias, ele já está entrando na fase do estágio 3 e 4, e a cada semana, a cada mês, a chance de cura vai reduzindo muito. Vai reduzindo muito. A mortalidade vai aumentando, porque ele já entra em estágios onde a cura já não alcança mais. Então, qual que é o interessante? É reduzir esse período de espera que o paciente está convivendo com a doença, com os sintomas, e não está tendo acesso aos exames, que a média hoje é de 300 dias. Então, todos esses pacientes hoje, que estão esperando por esse tempo todo para confirmar um diagnóstico, eles todos já estão confirmando seu diagnóstico fora da possibilidade de cura. Então, o que eu fiz na Assembleia Legislativa? Gente, essa lei, para ter efetividade, para realmente reduzir a mortalidade por câncer, nós temos que diminuir esse intervalo até o diagnóstico. Não o intervalo do diagnóstico ao tratamento. Para reduzir a mortalidade, nós temos que reduzir o tempo de espera do diagnóstico. Porque são duas divisões. Intervalo do diagnóstico, que é da primeira consulta, da suspeita, até a confirmação do diagnóstico. E posteriormente o tratamento. Isso. Esse é a primeira etapa. É o intervalo do diagnóstico. Da suspeita à confirmação do diagnóstico. A segunda etapa, da confirmação do diagnóstico ao início do tratamento. A que realmente tem impacto na redução da mortalidade é diminuir o intervalo de diagnóstico, do convívio com a doença ainda sem o diagnóstico. Porque ali, se você antecipar o diagnóstico, você vai encontrar casos iniciais. E o câncer, você cura ele no estágio 1 e 2, é a doença inicial. Então, o importante é esse, é encontrar, diagnosticar doenças em estágio 1 e 2, para o tratamento ser curativo. Mas é aí que entra a maldade, que é preciso muito conhecimento e muita... Parece uma coisa tão simples, mas é que o poder de convencimento do poder econômico é muito grande. Agora que eu descobri, é extremamente proposital, intencional, olha que crime, é extremamente intencional e proposital não antecipar o diagnóstico do câncer. Por quê? Se o paciente espera mais do que 90 dias, está esperando 200 dias hoje no Brasil, é extremamente útil para o poder econômico. Porque os pacientes vão ser diagnosticados em estágio 3 e 4, onde entra o financiamento com a quimioterapia, onde entra a quimioterapia paliativa. E hoje, 70% do orçamento do tratamento do câncer, o orçamento do Ministério da Saúde, 70% é gasto com quimioterapia, 15% é gasto com cirurgia, 10% com radioterapia e apenas 5% com diagnóstico. Ou seja, eles querem valorizar aonde o gasto é muito maior e o resultado é menor. Ou seja, procuram o efeito, não a causa. E né? não a causa. Porque se você investe no diagnóstico, certamente você vai gastar muito menos e vai alcançar os pacientes no estágio 1 e 2 e vai ter a cura. O paciente com uma simples internação, uma simples cirurgia, o paciente está curado, não vai precisar de quimioterapia. Então vai diminuir muito os gastos com essa quimioterapia. Mas a força da indústria farmacêutica, ela é tão grande que ela não convence o governo a investir no diagnóstico. O governo investe apenas 5% de tudo que é gasto com oncologia no diagnóstico, apenas 5%. Olha, uma biópsia, você confirmar um diagnóstico, um tumor de mama, um câncer de intestino, um câncer de pulmão, no estágio inicial, uma biópsia custa para o SUS um valor justo e real, não passaria de R$1.000. Sabe quanto que o SUS insiste em pagar? R$100. Não paga nem a agulha que a gente utiliza para fazer a biópsia. Então, por que ele faz isso? Isso é intencional. É exatamente para que as pessoas fiquem numa fila de espera a doença chegar ao estágio 3 e 4, porque aí vai ter
acesso à quimioterapia. E não existe um paciente na fila para quimioterapia no Brasil. Não existe um paciente na fila para quimioterapia. Isso é criminoso. Não existe um paciente. E existe quase todos os pacientes na fila para fazer um diagnóstico do câncer, que custa R$1.000. E saber quanto é que custa um tratamento de quimioterapia para um paciente, que é 1 ano, 2 anos de tratamento, não fica menos de R$200 mil. Agora, eu não posso gastar R$1.000 para confirmar um diagnóstico de um paciente, mas eu posso aguardar que ele fique na fila por 300 dias e depois ele chega no hospital no estágio 3 e 4 e aí sim eu gasto com ele 200, 300 mil reais e não tem fila. Ontem eu estava participando de um congresso no Ouro Minas, em Belo Horizonte. Quando eu fui fazer a minha palestra, eu descobri depois que o congresso era financiado pela Roche. Por isso que eu não entendi. O melhor hotel de Belo Horizonte, Ouro Minas, regado de coquetel, salada de frutas, suco dos melhores. A inscrição era gratuita. Me convidaram, tiveram a infelicidade de ter me convidado. Porque quando me convidaram, que eu comecei a falar, gente, isso é intencional que hoje é feito na saúde. O paciente não tem investimento para fazer o diagnóstico, que é o mais barato, e o que vai revolucionar hoje o enfrentamento ao câncer, que vai realmente diminuir essa mortalidade, porque eu até criei uma frase: o que cura câncer não é tratamento, o que cura câncer é o diagnóstico. Porque se você descobre um tumor com 1, 2, 3 centímetros, você cura ele. Agora, tratamento quase nunca cura câncer. Quimioterapia, radioterapia, quase que mais de 70% das vezes é paliativo. Quando eu comecei a falar nesse assunto, a professora, que é uma oncologista clínica, depois eu fui saber, e ela é patrocinada pela Roche, ela dá as aulas Brasil afora, e ela que estava organizando um evento para convencer que o gargalo do SUS não é o diagnóstico, e quando eu falei para eles que o gargalo do SUS era o diagnóstico, e que precisava de mais investimentos para o diagnóstico, ela quase tomou meu microfone. Reginaldo, foi assim uma coisa, eu tô com vídeo, foi uma coisa assim, inacreditável. Ela quase tomou o meu microfone quando eu falei do diagnóstico em 30 dias. Porque hoje a insônia dessas indústrias farmacêuticas é se essa lei foi efetiva no Brasil. Se essa lei foi efetiva no Brasil, eu tenho certeza, 50% das indicações de quimioterapia vai reduzir. Nós vamos aumentar a cura do câncer em mais de 50% do que é hoje. E aí eu tenho a grata satisfação, porque um palestrante anterior, quando ele estava falando dos gargalos do SUS, ele também conheceu a minha lei, e ele falou: o autor dessa lei dos 30 dias, tá aqui, do deputado Dr. Wilson Batista, ele estava com um slide, com a minha foto lá no plenário, falando da autoria desse projeto. Então, para a gente entender, então, em 2016, eu fiz esse projeto de lei aqui na Assembleia. Quem quiser acompanhar aí na internet, está lá, projeto de lei número 367 de 2015, autoria do deputado Dr. Wilson Batista, que trata exatamente do prazo máximo para o diagnóstico em 30 dias. E a deputada federal Carmen Zanotto, ela teve a felicidade de copiar na íntegra esse nosso projeto, transformando esse projeto num projeto de lei complementar 143 de 2018, e até eu fiquei surpreso porque esse projeto foi aprovado na Assembleia e sancionado pelo Fernando Pimentel em 2016, e ela copiou o projeto em 2018 e já está agora em 2019 aprovado. Para você ver, não é fácil se aprovar uma lei em menos de 2 anos, não. E ela conseguiu aprovar aqui a lei em menos de 1 ano. Parabéns para Carmen Zanotto, né, que copiou, mas eu tenho a grata satisfação de ter sido o propulsor dessa lei em Minas Gerais. Hoje essa lei já é uma lei, vai se tornar agora, sancionando ela, uma lei federal. E o impacto que isso vai gerar no Brasil, em termos de redução de gastos, de aumento de cura, de redução de tratamentos agressivos, de sequela, de aposentadorias por danos, por sequelas de tratamentos agressivos. O impacto que isso vai gerar no Brasil, eu tenho certeza que em outros países do mundo ainda não tem uma lei como essa, de diagnosticar o câncer em 30 dias. Porque a força da quimioterapia, ela infiltra o mundo inteiro. Então não tem um país ainda, o Brasil está sendo um país pioneiro de conseguir, às custas de enfrentar aí o poder de convencimento, de persuasão das indústrias farmacêuticas, e aprovar uma lei dessa valorizando o diagnóstico, o que é extremamente importante. Que cura câncer, eu volto a repetir aqui, é o diagnóstico.
Doutor Wilson, para a gente finalizar, fechar, vamos falar sobre o projeto de rastreamento do câncer no Brasil? Está começando agora também, né? Ótimo. O projeto do rastreamento é um outro assunto extremamente importante que a gente tem que avançar muito. No Brasil, apenas 30% das pessoas têm acesso ao rastreamento do câncer. 70% das pessoas hoje não têm acesso ao rastreamento. E nós aprovamos também uma lei extremamente importante em 2013, que dispõe sobre o apoio a ser oferecido pelo Estado ao Sistema Único de Saúde, através do Sistema Único de Saúde, de unidades móveis de prevenção do câncer, que são as carretas, aquelas unidades móveis do Outubro Rosa. O Hospital do Câncer de Muré até tem uma carreta dessa que foi construída através de uma emenda de minha autoria e que hoje faz a prevenção do câncer aqui na Zona da Mata. E no Estado, ele começou esse projeto através da nossa lei com 11 carretas, umas carretas muito conhecidas, aquelas carretas rosa que realizavam mamografias em todo o interior de Minas Gerais. Esse projeto ele foi extremamente desenhado, mas com duas finalidades. Atingir municípios onde não existe a oferta do exame, onde as pessoas enfrentam dificuldades para fazer uma mamografia. Um município pequeno, de 6, 10, 20 mil habitantes, que não tem condições de ter um mamógrafo e nem ter uma equipe para poder tornar útil esse mamógrafo, essas pessoas normalmente andam 200, 300 quilômetros para fazer uma mamografia. Então o intuito era esse, atingir o vazio assistencial, realizar mamografias em pessoas na idade apropriada e que não estava sendo feito. E em terceiro, identificar as mamografias alteradas e em curto espaço de tempo, cuidar apenas das mamografias que têm alterações suspeitas. Se o projeto fosse feito dentro dessa estratégia que nós construímos na Assembleia, ele certamente ia alcançar o índice esperado, que é de 70% de cobertura. Mas, mesmo assim, ele elevou a cobertura em Minas Gerais de 15% para 40%. Teve quase que dobrou o rastreio em Minas Gerais, porque o rastreio em Minas Gerais não era 15%. Infelizmente, o projeto começou com 11 carretas, no governo anterior foi reduzido para 6 carretas, e este ano, infelizmente, em fevereiro, foi suspenso. As carretas hoje não estão mais aí realizando os exames. Diversas cidades, diversas pessoas estão lamentando: Wilson, a carreta vinha aqui, fazia os exames das mamografia, hoje a carreta não está vindo mais. O programa está suspenso. Apesar de existir uma lei que autoriza o Estado a fazer o rastreio do câncer através das mamografias móveis. Mas, infelizmente, o projeto está suspenso em fevereiro. As carretas estão lá em Santa Luzia, todas elas paradas, com mamografias de última geração, mas, infelizmente, estão desativadas. E mesmo a gente ainda convivendo com 30% só de rastreio. O ideal, preconizado pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde, é que o rastreio atinja a 70% da população. Nós ainda estamos convivendo com um índice abaixo de 30%. Então, temos muito que melhorar. Acredito agora, com essa lei do diagnóstico em 30 dias, nós vamos ter que, novamente, criar ferramentas que facilitam e ampliam o diagnóstico. Doutor Wilson Batista, deputado estadual, participa conosco aqui. Parabenizo pelo seu trabalho que vem realizando junto à Assembleia Legislativa de Minas, e sempre colocamos à disposição os microfones da Rádio Murié. Ok, muito obrigado. Olha, e esse ano foi um ano extremamente satisfatório, e eu fiquei extremamente feliz por tudo que nós estamos conseguindo fazer este ano. Eu acho que está sendo um dos anos da minha carreira profissional onde eu estou tendo mais desafios, mas que eu também estou conseguindo alcançar, assim, superar todos esses desafios e um sucesso muito bom. Nós temos aí amplos projetos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nós temos um outro projeto extremamente importante que já está em segundo turno na Assembleia, 2 outros projetos que certamente também vai ter um impacto muito bom. Em breve eu vou trazer aqui quando ele for aprovado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Foi o ano também onde eu concluí o meu doutorado, publicamos um trabalho numa grande revista internacional, e a relevância do nosso projeto científico também criado na Universidade Federal de São Paulo teve um impacto internacional. Hoje eu recebo convites de diversas revistas que publicam e controlam trabalhos científicos no mundo todo. Recebo e-mails convidando para fazer uma parceria acadêmica, sobretudo pela conclusão do nosso trabalho, do nosso artigo científico, que foi sobre câncer coloretal, câncer do aparelho digestivo, onde a gente conseguiu ali importantes conclusões, mostrando que a doença tem que ser enfrentada quase que de maneiras diferentes em determinados pacientes. Então,
está sendo um ano extremamente valioso para mim. Muito obrigado a todos.